Estamos iniciando mais um episódio do Rota 77 Podcast. Episódio maravilhoso, assim como todos os outros, e hoje com uma pessoa aqui espetacular, um irmão de vida, um irmão de negócios, de parceria, uma pessoa extraordinária e que tem muita coisa boa hoje para compartilhar e pra gente conversar durante esse episódio. Mas antes de apresentá-lo, meu amigo, irmão e sócio Edmundo. Você tá bom, meu querido? Eu tô bem, e você? Muito bem, graças a Deus. Mais uma vez, estamos juntos. Mais um episódio. Mais um episódio, dessa vez com uma pessoa especial. Especialíssima. Demais. Vocês vão ter a oportunidade de Mas conhecer. não puxa tanto saco não, senão ele vai começar a se achar, entendeu? Não, a gente, o que é verdade tem que ser falado, não. É especial demais. Sem dúvida. Vocês vão conhecer. Eu tenho certeza que depois disso vocês vão achar a mesma coisa que eu. É verdade, tenho certeza disso. E sem mais delongas, gostaria de apresentar Fernando Souza Brasil, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando com você, contando um pouco da tua história, batendo esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Seja bem-vindo ao Rota 77. A satisfação é toda minha estar com vocês aqui. Você sabe que eu assisto todos os episódios, né? Olha, legal. Eu assisto os episódios de vocês, comento, vejo que as pessoas comentam lá também e recomendo, você que está assistindo aí também. Se não assistiu, assista esse episódio, mas vai nos outros também. E hoje aqui é sem filtro, né? Sem filtro algum. Sem filtro. Matheus, você sabe que eu não corro de polêmica. Não, é essa que a gente quer. Eu até falo para as pessoas, não façam perguntas no qual vocês não queiram a resposta. Legal, show de bola. E eu sei que você costuma fazer umas perguntas aí nos podcasts, sabe que eu vou dar as respostas aqui da forma que eu penso. Né? Exatamente. É isso mesmo. Mas é uma satisfação estar com vocês aqui, são meus irmãos, Edmundo, Matheus, já temos aí uma caminhada juntos. Legal. E literalmente, conselheiros do Conselho Secreto, sim. Parceiros de negócios. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Não por isso eu não vou fugir das polêmicas, vamos com elas também, mas espero aqui contribuir com a vida das pessoas que estão assistindo aqui. É e o aprender essencial, com vocês. Né? Exato, com certeza. E a gente já vai entrar nesse tema. Hoje, a gente vai falar sobre a dura, mas necessária vida do empreendedor. O Fernando, que é o empresário que eu mais tenho como referência hoje nos meus negócios aqui. Mas vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar, eu gostaria de começar falando dos nossos parceiros e apoiadores que estão aqui com a gente no Rota 77 e vamos começar falando da Funil de Vendas, a unidade de Sertãozinho. Funil de Vendas é uma empresa de treinamento comercial. Você precisa treinar a tua equipe, você precisa realmente aprender a bater metas, aprender a conseguir sair do ponto A com a tua equipe, chegar no ponto B com um método validado há mais de 15 anos, porque você já não consegue mais não vender e não botar dinheiro no seu bolso. A Funil de Vendas nasceu para você. Você tem interesse realmente em otimizar e padronizar os teus processos comerciais. Você vai lá, agora, @funildevendas.sertãozinho, entre em contato, a minha equipe vai falar com você, a gente vai personalizar um plano para você e resolver todos os seus problemas. E agora, falando ainda dessa parte comercial, gostaria de falar da Hub 016. A Hub 016 é uma empresa de terceirização e aceleração comercial. Ou seja, talvez você não tenha equipe, uma equipe para treinar, assim como a Funil de Vendas faz isso com excelência, você não tem uma equipe para treinar. Você é sozinho, profissional liberal, mas também quer vender e você não tem tempo para vender, porque o seu tempo é para entregar o seu precioso resultado, não é? Você precisa de uma terceirização comercial, botar um vendedor para vender para você todos os dias e bater as suas metas. Hub 016, você vai entrar lá agora, @Hub 016 oficial, manda mensagem lá e a equipe já está pronta para te atender também. E gostaria de falar agora da EPJ Construenge, do meu grande amigo aqui, Construções e Engenharia. Construenge é o Instagram. EPJ Construções e Engenharia. Tá precisando daquele projeto maravilhoso para realmente tirar do papel o teu sonho que tá engavetado faz tempo? A EPJ nasceu para te ajudar, ser um determinante, um fator determinante na realização dos teus sonhos e objetivos através das mãos do meu caro amigo e sócio irmão Edmundo. Muito obrigado. O que é isso? E como que faz? Se quiser contratar IPJ, o que a pessoa tem que fazer, Edmundo? Entre em contato comigo, 16 99723 5746. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, faço um orçamento que encaixa no seu bolso e também faço fazer valer a pena para você fechar o seu negócio e também realizar o seu sonho de casa. Que coisa linda. Anotou aí, né?
E esse episódio hoje também é um oferecimento do Conselho Secreto. Conselho Secreto é mais do que um grupo de networking. É um movimento que você precisa conhecer, porque esse movimento pode e vai mudar a sua vida, assim como tem mudado a vida de inúmeros empresários em todo o Brasil. Mas o que é esse Conselho Secreto? Calma que a gente vai chegar lá, a gente vai falar com mais calma, mas eu faço parte, Edmundo faz parte, nós somos conselheiros, estamos ali porque nós acreditamos e entendemos a dimensão desse projeto, aonde ele está e aonde ele vai chegar, e obviamente a gente quer fazer parte disso. Sim, e tem trazido muitos benefícios, tá? Vocês precisam entender um pouco mais. Fale conosco, mas pronto. Hoje durante o episódio, um pouco a gente vai falar. A gente tá com o presidente aqui, exato, entendeu? Então, pronto. O senhor presidente aqui vai falar pra gente. Não fala mais nada. Mas, meu irmão, vamos lá. Só pra gente entender de uma forma resumida aqui, me conta um pouco de quem que é o Fernando. Porque eu demorei meses pra entender quem era o Fernando. Se ele tinha nascido em Goiás, Mato Grosso, né? em Minas, não sei. É um homem viajado. Por isso que o nome é Brasil, né? É Brasil, então, pronto. exato. Abrange ali, né? Pronto. Mas me conta um pouco mais, quem é o Fernando Souza Brasil? Ótima pergunta. E fácil de explicar. Fernando Souza Brasil é alguém do Brasil, um empresário, antes de tudo cristão, pai de família, e não tem a vida diferente da maioria dos brasileiros. Muitos desafios para chegar onde nós chegamos, muitos desafios onde nós estamos, mirando aonde nós queremos ir. Eu nasci no estado de Mato Grosso. Aos 3 anos de idade, meus pais se separaram e eu mudei para Goiás, onde morava na fazenda até os meus 11 anos de idade. Lá eu tive a oportunidade de começar a empreender antes de começar a escrever. Olha. A primeira vez que eu fui para a escola eu tinha 11 anos de idade, no estado de Goiás, em Trindade, Goiás. Mas eu empreendi antes. Eu comecei a catar coquinho. Já mandaram catar coquinho? Já. Pois é. Na descida ainda. Na Era descida. difícil. O meu primeiro empreendimento foi catar coquinho. Eu vendi um saco de 60 quilos por R$5. E acredite, era um bom negócio para mim. Sim. Eu cuidava dos animais, galinhas, porcos, etc. Eu rodava em média 6 a 8 quilômetros por dia, depende do dia, para vender laranjinha, geladinho, sacolé, cada região se chama de uma forma, para ir lá no curral, lá na lavoura, vender isso aos 8 anos de idade, montado na monareta. Quem sabe o que é monareta já entregou a idade. Já entregou a idade. Não adianta, né? Não tem como esconder, né? Então, Não tem como. o Matheus tá disfarçando bem. Tá, eu tô pra pintando, caramba, cara. pra caramba. E, bom, essa é uma parte da minha infância. Daí, aos 11 anos, eu mudo pra cidade, pra Trindade, Goiás. Desculpa, essa história sua do homem palito, enquanto você empreendia, era maravilhosa. Inclusive, se vocês quiserem, eu conto ela aqui Nós hoje. vamos conversar sobre Chama ela. que eu Nós vamos conto conhecer. ela. E aos 11 anos, manezão de tudo. Manezão não, nem ingênuo. Ingênuo, mudei para a cidade. Então foi um desafio grande também conviver inicialmente ali, mas eu tive a oportunidade de me aprender a adaptar muito rápido nos locais onde eu estive. E ali começamos a empreender também. Tive a oportunidade de catar latinha na rua para colocar comida em casa, nessa idade de 12 anos. 11 para 12, para 13 anos. Foi um momento espetacular das nossas vidas. A gente olha agora lá no lixão ou na rua catando latinha, parece que é uma coisa extraordinária, muito difícil. E eu não via como isso naquele momento. Sim. Eu entendia que era uma finalidade. Tem uma história com a minha avó que uma das pessoas que mais me ensinou empreendedorismo, você fala, Fernando, você faz palestra com o Geraldo Rufino, você faz palestra lá, foi mentorado pelo doutor Lair Ribeiro, mas não sei. Mas as pessoas que mais me ajudaram, Matheus e Edmundo, a minha avó, que nunca empreendeu na vida, a minha mãe, que era cozinheira na fazenda, que era empregada doméstica na cidade, que é costureira, foi as pessoas que mais me ensinaram. Tive a oportunidade, eu vou falar um pouco delas aqui hoje, do que nós aprendemos com elas. Mas essa foi a trajetória. Quando eu mudei para a cidade, eu lembro que eu fui trabalhar em um restaurante, onde a minha mãe trabalhava na cozinha, o meu padrasto trabalhava na churrasqueira e eu trabalhava no banheiro. Repondo o banheiro, tirando as coisas, tirando o lixo. E foi bom, foi aprendizado. Sim. Eu tive a oportunidade de ministrar uma consultoria para uma empresa em Goiás, lá em Trindade, recentemente, acho que 2 anos atrás. E, coincidentemente, pessoal, vamos almoçar, me levaram aonde? No mesmo lugar. No restaurante. Olha que legal. E a dona estava na porta desse Nossa. dia. Passou um filme na cabeça, Sim. né? Então, eu tive a oportunidade de passar vários desafios que me ajudaram a crescer. Como pessoa, como ser humano, como empreendedor. E hoje eu descobri o quanto eu sei.
eu sei que eu não sei nada. Tem muito que aprender ainda. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar pessoas como vocês, eu estou aprendendo. Hoje, eu nasci em Mato Grosso, fiquei em Goiás até 2009. Em 2009 eu mudo para São Paulo, para o estado de São Paulo, morei em algumas cidades. Na minha trajetória toda, se eu não me engano, eu morei em 15 cidades. Um nômade. Caramba. Por isso que é do Isso que eu ia Brasil. falar. O Brasil. Por isso que é do Brasil. E esta oportunidade de conhecer culturas diferentes. Por exemplo, esse dia eu tive com um empresário e falou assim, Fernando, você é estrangeiro? E quando eu tô com o cabelo curto, o olho fica um pouquinho puxado, porque eu tenho descendência indígena. Sim. Ele falou, não, você já viu o japonês preto? Não, o olho puxado aqui é de índio. Ele falou, não é isso, é porque eu conheço todo o Brasil e não identifiquei o seu sotaque. Tem hora que eu penso que você é mineiro, mas parece que você é sulista. Mas tem um toquezinho de paulista, que negócio é esse? É porque eu nasci em Mato Grosso, então tem algumas raízes. Sim. Eu fui criado em Goiás, que o dialeto, vou chamar de dialeto, sim, o goianês é muito parecido com o mineirês. Sim, é muito parecido. Mas eu fui criado, boa parte da minha vida também, com sulistas, tanto paranaenses como rio-grandenses. Então sim, tem umas palavrinhas ali. E estou em São Paulo desde 2009. Eu atendo 10 estados, passei por 10 estados no país e mais 4 outros países. Então, lá em Goiás a gente chama de tatu com cobra, isso, uma mistura. Hoje sou o pai da Maria Fernanda e Fernando Filho, 9 anos Maria Fernanda, 13 anos Fernando Filho. Casado com quem manda lá em casa, Catamires, né? E empreendo, tenho alguns negócios, tenho uma empresa de suplementos e cosméticos, onde eu não estou à frente, esse negócio segue sem a nossa presença. Invisto em uma construtora, inclusive a Fiusa Construtora, tem unidade em Monte Alto com o sócio, Luciano, que está à frente lá, o engenheiro. Outro sócio que é o Fernando, lá em Goiânia, engenheiro, também está à frente desse negócio. Eu tenho uma marca de camisa, que nós estamos preparando para lançar um sistema de franquia, que chama Alta Camisaria, que quando tiver eu faço questão de presentear vocês. Opa, maravilha. Ela vem numa caixa de madeira. Olha que top. Gravada a laser, com tampa de acrílico. Eu costumo assim, quando eu ganho esses presentes, eu não uso. Não, mas tem que usar. Eu não uso, cara. Eu guardo, eu deixo lá em amostra para todo mundo ver que eu ganhei, mas eu não uso. Não, o melhor amostra que tem é pôr no peito. Não, eu vou ter que usar, né? Mas a caixa... Eu vou te dar duas, então. Aí, pronto. Uma para guardar. Isso, aí beleza. Eu também tenho o costume também de guardar, então. Entendi. Inclusive, eu já falei pro Matheus, né? O Matheus, inclusive, já trouxe até algumas ideias quando nós falamos desse negócio. Sim, é um negócio muito... E o negócio principal, que é o Conselho Secreto. Eu ministro mentorias e palestras eu trabalho no mercado empresarial desde 2022. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Lai Ribeiro, entre outros players. E hoje o foco principal são as mentorias e palestras, no qual eu quase não tenho mais agenda para isto. Isso. Porque o Conselho Secreto hoje toma energia. Nós estamos agora, a sede Ribeirão Preto, mas em 7 cidades atuando de forma constante. Esse ano, 2026, nós vamos fechar 30 cidades. 2027 são 100 cidades. 2028 começa a expansão internacional. Olha que legal. Hoje nós temos mais de 50 cidades esperando o Conselho Secreto. Que as pessoas vão entender um pouco mais o que é esse movimento. Exato. Então esse é o Fernando. Claro, de forma bem resumida aqui, mas observa, não é um brasileiro tão diferente dos demais. O brasileiro é um povo que passa por vários desafios. Sim. Né? Eu já tive a oportunidade de nossa casa ter arroz para comer. E um dia eu catei latinha nesse dia, fui de manhã para a escola, à tarde fui vender geladinho. No finalzinho do dia, que passa aquele período do sol, então fui catar latinha, cheguei em casa, tinha arroz, e eu falei pra minha mãe, só tem arroz? E ela falou aquele dia, não, meu filho, graças a Deus tem arroz. Isso no momento qual momento de dificuldade que eu tô passando, eu lembro disso e me ajuda demais. Sim. É uma âncora. Sim. Graças a Deus tem arroz. Bom, se a gente sobrevive comendo arroz, que vai nos parar? Em tudo dá graça, É a questão do copo meio cheio e meio vazio, né? De saber enxergar isso. Daquele dia pra cá, eu nunca vi copo meio vazio mais, viu? Nunca mais. Tá meio cheio. Sempre meio cheio. Fernando, e aí até falando disso, eu gostaria de começar e direcionar isso para um assunto que vai chamar muita atenção, obviamente, do empreendedor que nos assiste e também um aprendizado para mim e para o Edmundo aqui, baseado na sua expertise.
empreendedor, né? O próprio nome já diz, ele empreende com dor. No meio da dor, né? Eu queria que você me falasse o seguinte, com tudo que você viveu, a sua experiência, quais foram os momentos que você... Os maiores desafios que você passou, as maiores dores que você passou e como você lidou com isso? Por quê? O empreendedor é uma pessoa comum. Essa pessoa, existem braços, existem outras vidas que às vezes dependem ou que estão com ela, né? Só que você fala muito isso, que eu já cansei de ver, cansei não, mas eu já vi muito, quero ver mais, não cansei não. Mas eu já vi muitas palestras, muitos eventos, eu já vi vários. Mas você fala muito que o empreendedor é uma pessoa solitária. E de fato é. Mas como lidar com os desafios que empreender traz? Porque a gente sabe que dificilmente as coisas saem conforme previsto, né? O empreendedor ele tem que aprender a viver sem a famosa previsibilidade 100%. Como lidar com todos esses desafios que vão e acontecem na vida do empreendedor, Fernando? É previsível que não será previsível. Exato, exatamente. E todo o planejamento, não é da minha época, mas o Garrincha falava, tem uma frase dele, né? Que o pessoal faz um planejamento lá, nós vamos fazer assim, vamos jogar assim, vamos ganhar assim dos russos. Ele fala assim, vocês já combinaram com os russos? Diz que o planejamento de um exército, ele é tão eficaz até o primeiro tiro disparado. Sim. Agora, planejamento é fundamental. Sim. Isso ajuda demais. Planejar é antecipar o futuro. Quer ver o futuro? Não precisa de uma bola de cristal. Faz o planejamento. Exato. Agora, planeja que, desse planejamento, algumas coisas sairão do controle. Sim. Algumas rotas serão corrigidas. Então, é melhor não planejar? Não, é melhor planejar, saber que você vai ter alguns desafios. De fato, Matheus, o empresário, o empreendedor é um ser solitário. Mas não precisa ser. Por que ele é um ser solitário? Quando um empreendedor passa um desafio muito grande, ele pode falar para o fornecedor? Normalmente não. Ele pode falar para o cliente? Normalmente não. Às vezes não pode trazer nem para casa. Isso que eu ia falar. Porque, às vezes, ele está trazendo um problema que ninguém ali pode resolver e o problema ainda fica maior. Falávamos isso antes de começar aqui, né? E é um Já desafio. aconteceu comigo também. É um desafio. E eu imagino, daí alguém fala assim, nossa, mas aquele cara explodiu só porque lá, a gotinha d'água ele explodiu. Não, aquela gota d'água transbordou um oceano de emoções que ele estava vivendo. Exato. Então, é um ser solitário. Agora, por exemplo, tem movimentos como o Conselho Secreto, aonde espaço de confiança. Porque quem não é empreendedor, quando ele tem um desafio, a sociedade aponta o dedo. Exato. Outro empreendedor empresta o ombro. Emprestar o ombro é emprestar conhecimento. É falar que já passou por aquilo, ou no mínimo falar, cara, eu entendo a sua dor, encosta aqui do lado, chora aqui comigo um pouquinho e nós vamos passar por isso. Sim. Mas tem que estar entre os seus. Empreendedor tem que andar com empreendedor, empresário tem que andar com empresário, porque sabe das suas dores. Imagina alguém que está trabalhando para disputar uma Olimpíada, está treinando para disputar uma Olimpíada. Ele vai andar com um cara que está frequentando, está no momento de balada, de boteco, de azaração? Não dá certo esses dois andarem juntos. Não dá certo para ninguém. Sim. Esse cara que não vai pegar ninguém, a intenção dele, esse outro não vai conseguir atingir o objetivo dele de estar focado no treino que precisa. Então não é bom para nenhum dos dois. É importante que eles se conheçam, mas esse convívio não é saudável. Então, qual é o maior desafio? Encontrar as pessoas certas para caminhar com você. Sim. E eu acredito, Matheus, que eu espero que tenha respondido, é o melhor caminho para passar por desafios. Encontrar as pessoas certas para andar com você. Empresários, amigos, fornecedores, clientes. Pessoas com o mesmo propósito, né? Propósito. Às vezes alguém está vendendo veículo, alguém está vendendo xícara, mas os dois estão focando no mesmo objetivo. Isso. Crescimento pessoal e profissional. Sim. Eu conheço gato pingado de empresários que estão estagnados e não querem crescer. Agora, toda a maior parte que eu conheço, eu não tenho estatística, mas a maior parte que eu conheço querem crescer, querem avançar. Alguns não sabem o caminho para fazer isto. Mas na maioria, na totalidade Sim. ali, a menor parte não quer crescer, a maior parte quer crescer. A questão é que às vezes está procurando o lugar errado. Sim. Perfeito. E a falta de conexão com as pessoas que estão à sua volta, justamente
você se aproximar de pessoas que não têm o mesmo propósito, cara, te atrasa tanto. Sim. Te atrasa demais. Eu passei, quando comentei com você, né? Eu passei por isso, principalmente de sentir solitário, mas eu não tinha empreendedores do meu lado e também não podia chegar em casa e desabafar ou passar para a pessoa o que eu estava passando, porque ninguém em casa era empreendedor. Então, não iria entender a dor, não iria entender o momento que eu estava passando. Então, eu passei por muito tempo chegando em casa, entrando no quarto, deitava, mas não dormia. Acordava, no caso, levantava e voltava a trabalhar, mas eu não dormia. Por muito tempo poxa, o que eu vou fazer, como que eu vou resolver? E sozinho é difícil. Quando você encontra alguém ou um grupo que te acolhe e fale, você vai lá e chega no grupo, numa reunião, num encontro, e você vê que a pessoa vai lá e fala, olha, eu passei por isso, isso e isso. Você fala, poxa vida, a pessoa tá passando pela mesma coisa que eu. Não sou só eu que... Não sou só eu. Eu não sou sozinho no mundo. E, às vezes, Edmundo, o empresário fica se achando incompetente porque ele tá passando por um desafio e acha que é só ele, porque ele não vê nenhum outro empresário falar aquilo. Mas o empresário não vai falar mesmo, porque ele só vai falar isso em ambiente seguro. Isso. E ele pensa, nossa, eu sou incompetente, eu não consigo, porque eu tô passando por isso, eu não vejo ninguém passar. Sim. Ele vai no local seguro, ele escuta, eu passei por isso. Eu passei por dívidas. Tem um amigo nosso que começou um negócio aqui, que hoje é um negócio de aproximadamente 300 milhões, devendo 7 milhões. E sem receita. Né? Quando eu vejo isto, eu lembro de uma dívida que eu fiquei de 300 mil sem receita. Nossa, 300 mil sem receita, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí 7 milhões sem receita. Nossa, ele conseguiu esse império? 300 mil não é nada. Exato. Eu tinha um mentorado, que ele vai estar assistindo aqui. Que bom. Ele devia, no momento, 25 mil. E com as conversas estranhas, sabe? Conversas suicida. Jesus amado. Um momento, assim, muito desafiador da vida dele. E 25 mil. 25 mil. Porque não é o tamanho da dívida. É o tamanho que isso tem na sua cabeça. Que você deixa. Você faz aquele problema crescer ou você faz aquele problema diminuir. E ninguém quer fazer esse problema crescer. Só que ele não tem as ferramentas para parar as arestas e colocar aquele problema no devido lugar dele. Exato. O problema não vai diminuir. O problema não, ele só vai ficar no lugar certo para ser resolvido. Isso. E nós começamos, eu lembro que aquele dia ele fez uma ligação e quando eu estava com a agenda lotada, quando eu escutei a ligação, eu senti a ligação, eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a dar uma atenção para ele. Inclusive, dei exemplo deste amigo, eu ia buscar um exemplo pessoal para a gente trazer uma terceira pessoa para ser o intermediador daquele momento. Eu falei desse nosso amigo que devia 7 milhões e que construiu um império, que o Brasil todo conhece. Sim. E aqueles 25 ele não ficou menor, mas ficou parecendo menor. E dali em diante nós começamos a fazer um trabalho. Eu lembro que uma das últimas vezes que nós conversamos, ele estava com a dívida de alavancagem, agora nesse momento, de mais de 100 mil reais. E eu perguntei para ele, de 25 para 100 mil hoje, qual que é a diferença? Né? Aí ele falou, nossa, essa dívida de 100 mil é muito mais tranquila. Aí. E observa que é 4 vezes o valor que ele devia antes. Exato. Só que hoje ele dorme, faz qualquer negócio, porque é dívida de alavancagem. E ele aprendeu a separar cada coisa em seu lugar. Ele teve uma maturidade, né? A dívida não vai sair de lá, a não ser que você resolva ela. E às vezes é uma dívida pequena que está trazendo um transtorno grande. Exato. Mesmo assim, ele não pode parar as outras coisas. Nós temos que saber colocar... Imagina se você fica em função o dia todo pensar nesse problema de dívida que você está tendo. Como que você vai conseguir a solução? Não. Se você não dedicar mais tempo para a solução, né? E tem períodos que é natural você ficar com o capital um pouco mais baixo. Sim. Porque é momento de crescimento. Tem gente que está começando agora e acha que amanhã já vai ter... E por isso que a maior parte das empresas fecham. Não fecha por falta de competência, fecha por falta de resiliência. Porque resiliência é uma palavra muito bonita de se ouvir. Mas não é de praticar. De praticar é diferente. Esses dias eu estava analisando alguns dados das empresas no Brasil, né? Algumas médias. E ali estava comentando que toda empresa nova, assim que abre, o dono mesmo, ele só consegue tirar um lucro real pelo menos depois de 14 meses. Um lucro real. É uma média hoje das novas empresas.
Isso baseado em algumas coisas ali que era um nicho específico que eu estava pesquisando. Mas é justamente isso. O empreendedor, eu creio que ele precisa, de fato, ter a ciência de que eu vou iniciar um novo negócio. Eu vou começar algo novo. Olha, eu não vou esperar que aconteça X, Y, Z. Eu vou ter um planejamento, mas falando de retorno financeiro, eu vou ser pé no chão. Por quê? A principal dificuldade eu vejo de empreendedores novos, pessoas que às vezes conversam muito comigo sobre isso, é justamente a alta expectativa. Sim, a expectativa alta. E aí quando ele se frustra, não saber lidar com a frustração. Acontece como você falou aí do cara que estava até com pensamentos suicidas, né? E eu acho isso muito pesado, de fato. É algo que, se você não tiver uma mente preparada, você acaba retrocedendo. Eu lembro que eu fiz uma mentoria com o Fernando, né? E essa parte mental, ele inclusive me ajudou muito em entender alguns pontos, ele sabe do que eu tô falando. De trabalhar a mente do empreendedor, porque o empresário, ele tem que passar o tempo todo com a cabeça pensando em soluções, né? Eu tenho problemas e quais são as soluções desses problemas? Só que, justamente por pensar em soluções a todo momento, esse cara ele precisa tratar a mente. Sim. Ele precisa ter algo ali que, cara, às vezes seja um escape para aliviar um pouco a mente dele. Porque, como você falou, se o cara passar o dia inteiro só pensando no problema, esse cara ele não vai viver. Ele se esgota e ele acaba com ele mesmo. É onde ele entra na depressão, totalmente. Um monte de coisas. Por quê? Porque aí ele vê, poxa, passei um dia todo, não consegui resolver o problema. Não consigo resolver. Aí ele já começa a colocar... Exato. E assim, você falou uma coisa interessante, que é o início, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente só pensa assim, nossa, tô abrindo uma empresa, vou crescer, vou isso, vou aquilo. A maioria dos empresários pensam desse jeito. Por quê? Dos que iniciam, né? Pensam, não, eu vou crescer, eu vou ter uma empresa, então, agora eu vou fazer isso, daqui a um ano eu já vou ter... Não é assim. Na verdade, é como se fosse uma construção, né? Disso eu entendo só um pouquinho. Que é o quê? Você primeiro alicerça, aonde ninguém vê. Aonde... Por exemplo, se você entra numa construção, se você vê hoje em dia uma construtora grande, você vê que ela põe um tapume. Pra quê? Pra ninguém ver. Não tem necessidade de pôr o tapume, você já parou pra pensar? Mas eles põem o tapume. Por quê? Não é necessário ver. Não é pra ver o que está sendo feito de raiz. Isso pra quem é pra ver? Só pra quem realmente está ali. Pra quem é de interesse. E, automaticamente, o tapume serve justamente para você até se proteger. Então, as pessoas esquecem que o início é a base, é a estrutura. E isso demora. E isso demanda tempo e até mais gastos do que o próprio prédio. Muito. E aí, vamos pegar esse comparativo, jogando para um prédio, por exemplo. Você está iniciando um novo negócio, está iniciando um novo projeto. Cara, ali, ó, eu sou leigo, tá? Então vou falar da minha forma. Sim. Você está começando uma construção ali. Aí você sobe as vigas, só que aí de repente dá um problema ali no material que você utilizava para construir as vigas. Aí você tá vendo que tá em uma época de chuva e o material ele começa a sedimentar. E você tem, sabe? Então, são imprevistos que não estão no planejamento. Exato. Né? Acontecem olha, assim, assado. Eu tive uma empresa no passado, nossa, em um ano ela precisa estar assim. X, cara, lindo, foi a minha primeira empresa. Maravilhosa no planejamento. O Excel fica maravilhoso, né? Nossa, lindo. Eu lembro que no Excel cabe até a Porsche no primeiro ano. Exato. No primeiro ano, a gente tinha que finalizar o ano faturando, que é diferente de lucrar, mas faturando 2,5 milhões. Sim. Entendeu? Nesse primeiro ano, nós faturamos 250 mil. Entende? Você vê a diferença. É 10%. Faturamos o dízimo, né? Exato. Mas, então, assim, de fato é isso. E, na verdade, Matheus, só para complementar, eu acho, né? Eu aprendi, eu falo acho de, ter aprendido isso, né? Quando eu fiz um pequeno curso de empreendedorismo, aonde me ensinou que o planejamento, ele só é dado como planejamento quando você planeja a dificuldade. Se você só planeja a sua empresa e o crescimento, você não planejou certo. Eu tenho algo polêmico sobre isso, que o pessoal normalmente não concorda muito, não. Diga.
Por exemplo, antes disso, quando nós falamos aqui do empreendedor brasileiro, eu vou dar brasileiro porque a gente tem mais informação sobre o Brasil e os Estados Unidos, os outros países tem poucas informações. A gente hoje tem um pouco mais de informações sobre a China, que em 1990 o transporte principal era bicicletas. Hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo, se não o mais tecnológico do mundo. Então, as coisas vão evoluindo muito rápido, a gente tem que acompanhar isso. Mas a maior parte dos brasileiros inicia um trabalho, inicia um empreendimento, uma empresa, por necessidade ou oportunidade. E normalmente é assim, ó, eu sei fazer um bolo muito bem e eu sou bom em vender. Bom, mas tudo isto não chega a 25% do negócio. Por mais que venda é uma das coisas mais importantes na empresa, sem vender a empresa não existe, mas imagina um carro. Qual que é a peça mais importante de um carro? Motor. Mas se faltar o prisioneiro, aquele parafusinho que prende a roda, que custa lá, sei lá, R$30, R$50, o motor custa 40 mil, depende do carro. 40 mil o motor e aquela peça lá custa R$100. Se não tiver, ela não roda. Exato. Olha, o que é mais importante na empresa? O todo. Tem algumas coisas que são sine qua non, não existe sem aquilo. Mas todas as coisas são importantes. E o brasileiro começa por esses dois pontos. Pela oportunidade ou pela dificuldade, a necessidade. E normalmente é porque ele sabe fazer algo bem feito e é bom de vendas. E porque se não for bom de vendas, já é um desafio muito grande para ser empreendedor. Ele tem que trazer um sócio que é muito bom no comercial, né? Hoje a contrata funil de vendas logo já resolve isso, né? Pronto, merchan perfeito. Show de bola. Mas uma coisa que eu falo sobre polêmica, sobre no planejamento. Eu falo que todas as pessoas são importantes em uma organização. Eu brinco, eu faço a comparação com os cachorros. Você tem que ter pitbull, você tem que ter Lassie, você tem que ter pincher, você tem que ter o cofap lá, o salsichão. Tem que ter todo mundo. Você tem que ter o cara que é gente boa, você tem que ter o cara que é marrento. Mas tem que ter tudo? Tem. Por exemplo, no planejamento, minha visão de planejamento, eu pego o cara mais pessimista. Vocês gostam de estar do lado de gente pessimista? Não. Toda hora dá vontade, pelo amor de Deus, não é? Toda hora dá vontade de dar um cascudo nele. Mas o pessimista, na hora que você põe um planejamento, ele fala, isso aqui vai dar errado. Aí você joga pra mim, não, e se o fornecedor não conseguir entregar? Daí você fala, mas mas tem sentido, né? Exato. E se ele não entregar? Sim. Tem 1% de chance de dar errado, o pessimista vai encontrar. Então você já consegue, nossa, então é melhor eu ter 3 fornecedores. Daí você resolve isso. Sim. Ele fala, mas se tiver greve de caminhoneiros? Daí você fala, tá, se tiver greve de caminhoneiros, o que eu faço? Eu vou fazer via aérea. Mas... Perfeito. Aí ele começa a trazer todos os problemas possíveis e imagináveis. E com esse pessimista do lado, você consegue fazer um planejamento avaliando todos os problemas possíveis e imagináveis. Exato. Se você não tem um pessimista do seu lado, porque o empreendedor normalmente ele é um otimista. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E nós sabemos que tudo pode dar certo, mas a maior parte das coisas não precisa corrigir a rota. Exato. Né? Rota 77 vai ter que ser corrigida umas 77 vezes. Né? A rota vai ter que ser corrigida umas 77 vezes. E tá tudo bem, é o certo. Agora, quando você tem esse cara pessimista te ajudando no planejamento, você tá um passo à frente da maioria. Exatamente. Só que tem outro detalhe. Na hora da execução, esse cara tem que estar a quilômetros de distância. Exato. Ele não pode estar do seu lado. Exato. Então, tudo é importante, inclusive o pessimista. Eu não contrato pessoas pessimistas, então você está perdendo. Agora, coloque ele no lugar certo. Exato. Contratar a pessoa certa no lugar errado não dá certo. Não faz sentido. Perfeito. De fato, o que eu discutia de forma de conversa com o meu sócio sobre isso justamente tem uns 2, 3 dias. Porque assim, o pessimista na operação, ele pode comprometer a tua equipe. Ele acaba com a força da equipe. Se tiver no comercial, por exemplo. Sim. Exato. Então, é justamente isso. Lugar certo, mas né? um pessimista no financeiro acaba ajudando. Ajuda, com certeza. No financeiro. Ele evita um monte de problemas. Sem dúvida. Coloca um otimista no financeiro. Você cria um problema para sua empresa. Fernando, agora vamos lá. Temos um quadro aqui no nosso programa que chama Rota de Fogo. Uau. Que é onde o negócio pega fogo. Gostei. E nós vamos entrar agora no Rota de Fogo, por isso, editor, solta a vinheta, por favor. Maravilha, vamos lá, meu querido. Rota de Fogo é justamente um espaço que a gente abre para o convidado que veio aqui para dar a opinião sem filtro. E o editor, se precisar, até coloca o pi ali. Prepara aí, editor. Depois na edição. Vou até tomar água para ficar mais leve. Legal. Mas vamos lá, eu tenho uma opinião
muito forte. Eu gostaria que você me falasse o que você acha, inclusive se discordar da sua opinião, por favor. Mas vamos lá, é a sua sinceridade. Para mim, não existe empresário de esquerda. O que você pensa sobre isso? Discordo. Discordo plenamente. Existe empresário de esquerda, existe empresário de direita e existe empresário de centro. Existe todos. Você acha que a dona Luísa não é uma boa empresária? Trajano? É. Excelente empresária. Isso. Passando dificuldade como qualquer empresa passaram, mas ela construiu uma história gigantesca, você concorda? Justamente, com certeza. Então, já caiu por terra que não existe empresário de esquerda. Porque você acha que ela é de direita? Não conheço o posicionamento político dela. Não? Não, ela é de esquerda. Ela é de esquerda. Ela é sem dúvida de esquerda. Sem dúvida ela é de esquerda. E eu poderia citar vários outros aqui, mas alguns conheço, eu vou expor eles aqui. Não, vou expor não. Eu tenho um amigo que é um mega empresário e votou na esquerda. Em protesto a quem estava na direita. Não votou na esquerda, votou em protesto, mas votou na esquerda. Sim. E é um mega empresário e bem sucedido. Então, existe na direita e existe na esquerda. Agora, depende a pergunta, a minha resposta é outra. Agora, se existe em todos. Agora, se é correto, se é certo, moralmente, eticamente... Aí depende. Por exemplo, eu vou falar de um cara que é muito conhecido aqui em São Paulo. O Suplicy. Uhum. Minha visão dele Sim. é um cara que ajudou a construir o PT. Sim. Minha visão dele é um cara do bem, é um cara bem intencionado. Eles vão até achar ruim o que eu tô falando aqui, mas acho que é um cara iludido. Bem intencionado e iludido. Que se ele tivesse no local certo, com as pessoas certas, ele conseguiria fazer muita coisa boa para a sociedade. E fez. Não pode também dizer que ele não fez, que ele fez coisas boas. Sim. Mas se ele tivesse com a outra ideologia, esse cara seria extraordinário para a sociedade. Mas existem pessoas boas na direita, existem pessoas boas na esquerda, existem pessoas muito ruins na direita e eu conheço. Sim. Vocês sabem que eu trabalho com alguns políticos, faço mentoria para alguns políticos. Sim. Conheço pessoas horríveis na direita. Agora, a proporção na esquerda, na minha ótica, ainda é maior. Mas tem pessoas boas na esquerda. Sim. Perfeito. E depende da pergunta e se pimenta mais ainda. Pode fazer que E aí, vamos só então aprofundar mais um pouco. Quando eu digo que não existe, é justamente para promover esse diálogo, só que deixando claro que... Só queria colocar fogo no parquinho, né? Exatamente. É o rota de fogo. Mas é justamente deixando claro que o discurso esquerdista não funciona e não cabe para um empresário. Aí eu estou falando da coerência. Ele pode ter o discurso, mas na prática, na hora que ele bota em prática o que a esquerda prega, vai faltar coerência. Em um determinado momento, ele vai se contradizer nos próprios ideais, nos próprios princípios. Não que ele não tenha sucesso, como você falou da Luísa Trajano, que ela eu não sabia, estou sabendo agora, sucesso enorme. Mas em uma hora, o discurso dela vai ficar incoerente. Eu posso colocar vocês na roda de fogo então também? Por favor. Qual o discurso de esquerda? Porque a esquerda e a direita não tem um discurso só. Tá. Não tem uma coisa só. Então, isso aqui fica meio voando no ar. Agora, eu concordo que a ideologia de esquerda, ela demoniza, na maior parte das vezes, o empresário. Uhum. Também não é todo mundo. Seremos justos aqui. Não é todo mundo que faz isso. Mas, em via de regra, em especial quem não é empreendedor, que é de esquerda, ele demoniza o empresário. Aí, na minha visão, falta duas coisas. Ou falta uma coisa ou é outra coisa. Ou falta conhecimento. Quem que emprega ele? Então vamos acabar com os empresários. Beleza, acaba com os empregos. Exato. E aí, vai viver de quê? Se ele não tem veia empreendedora. Certo. Porque a maior parte do país não empreende. A maior parte trabalha para o empreendedor. Exato. Né? Ou ele é malicioso no que ele está dizendo. É. E eu conheço pessoas que sabem que é assim, mas prega assim por conta da audiência. Por exemplo, deputado. Sim. O deputado ele não precisa da maioria. Ele precisa de uma pequena parte de um grupo. Então, tudo bem defender qualquer coisa, porque não importa o que você defenda em qualquer lugar do mundo, vai ter gente para acompanhar. Exato. E ele precisou de uma pequena parte, então ele vai defender aquilo. Ele sabe que é errado, mas como ele não tem escrúpulos, Sim. tudo bem para ele. Perfeito. Então, qual
esse direcionamento de qual ideologia de fato nós estamos falando. Por exemplo, eu conheço pessoas de esquerda que apoiam o aborto. Eu acho que esse cara é criminoso. Sim. Apoiar o aborto é um crime, na minha visão, matar um ser humano. Eu vi o Fábio Porchat falando, e vou falar nome, eu vi o Fábio falando agora, mas usando a Bíblia, falou, esse livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, você viu isso? Eu vi. É que as pessoas ainda têm isso como base, mas só houve vida depois que ele soprou, o sopro de vida. O feto ali não está respirando ainda. Bom, eu acho que... E olha aqui, eu consigo ver coisas boas e coisas ruins nas pessoas. Tem várias coisas do Fábio Porchat que é boa. Inclusive, ele tem alguns projetos sociais que é maravilhoso, que ajuda pessoas. Mas eu acho que nesse ponto ele peca muito. E não é por vontade de fazer errado. Acho que falta conhecimento. Sim. E acho que no momento da vida dele, ele já não se permite aprender isso mais. Sim. Então, especificamente, tem algumas pessoas nesse sentido. E você vai ter pessoas que na esquerda que abominam o aborto. Sim. Então, de qual discurso que nós estamos falando? Eu acho que é justamente nisso que você fala sobre a incoerência. A pessoa está na esquerda, que a esquerda automaticamente ela abomina, ela é a favor, né, do aborto, a esquerda... Na maior parte? Não, eu falo da instituição esquerdista, vamos dizer. Por exemplo, se você vê uma pessoa esquerdista, você já olha para ela e fala assim, essa é a favor do aborto. A ideologia, né? Isso, a ideologia da esquerda. Ela é a favor do aborto, só que aí a pessoa que está dentro da esquerda, ela é contra esse aborto. Ou seja, ela está sendo incoerente com aquilo que ela está seguindo. É isso que você está A maior incoerência, na verdade, que eu cito é justamente o que você começou falando de demonizar o empresário, e é o que, não vou citar um percentual porque eu não tenho certeza, mas o que a maior parte da esquerda brasileira traz como solução de problemas é o assistencialismo. E o assistencialismo, ele é bom, ele não é ruim, usado da forma correta. E hoje, a economia brasileira, em sua grande e principal parte, ela é prejudicada justamente pelo excesso de assistencialismo que a esquerda traz sempre como principal projeto de governo nos seus anos eleitorais. Né? E aí é normal que a gente vê que os locais que mais dependem de assistencialismo no Brasil são aonde existem os maiores e os principais centros eleitorais da esquerda. Então, quando eu trago isso, é justamente porque o excesso de assistencialismo demoniza o empresário. Porque o assistencialismo é pensado em quem? No pobre, no funcionário, no colaborador, que precisa de uma ajuda. Mas, ok, vamos lá. Vamos pegar numa proporção. Quais são os programas sociais voltados para o crescimento do empresário e quais são os programas sociais voltados para manter o pobre ainda mais pobre? E é essa melhor, falta de coerência. Agora, eu vou trazer uma outra incoerência, que essa é maluca. Na visão de vocês como empresários e empreendedores que são, qual que é o melhor sistema? O capitalismo ou o formato que a esquerda prega, o socialismo? Capitalismo, sem dúvidas. Agora, quem provoca maior populismo? O capitalismo ou o socialismo? Socialismo. O capitalismo. Em governos. Tá. Porque para se manter no poder, um governo de esquerda, ele promove o assistencialismo. E por que ele faz isso? Para manter no cabresto. Exato. Entendi a pergunta. Minha visão, como que deveria ser? Eu concordo com o assistencialismo, desde que você dê uma porta de saída. Justo. Por exemplo, tem pessoas que estão na dificuldade que aquilo lá vai salvar a vida dela, porque vai colocar comida dentro de casa. Nesse exato momento agora que nós estamos conversando aqui, servido aqui um café, uma água... Tem algo ali pra gente comer fora, vai ser daqui talvez para um restaurante. Tem gente agora, tem uma mãe de família com 2 filhos que não sabe o que eles vão comer no almoço e nem tomaram café da manhã. Essas pessoas precisam da ajuda do Estado, sim. Agora, ela não precisa só de dinheiro. Dinheiro é só para resolver esse problema pontual agora. O que ela precisa? Ela precisa de um direcionamento. Exato. A família está precisando lá. Olha, eu penso num programa social e eu penso muito sobre isso. Eu penso num programa social da seguinte forma. Você está precisando... Ótimo, nós vamos te dar esse respaldo financeiro aqui, só que também vamos te dar uma capacitação. E dentro, não sei se é 6 meses, se é 1 ano, tem que ser pensado caso a caso, numa proporção, por regiões, sei lá. Mas, olha, depois de 6 meses, depois de 1 ano, o governo começa a ajudar a procurar serviço para você, porque tem.
Tem. Se você capacita essa pessoa, você consegue colocar no mercado de trabalho. E você não pode parar de pagar assistencialismo nesse momento. Sim. Porque senão ela se sentir insegura para ir para o mercado de trabalho, o que acontece hoje. Sim. Você assinar a carteira, você perde o Bolsa Família, então não vou perder o Bolsa Família, que ele é garantido e o emprego não é garantido. Então você mantém ela por mais o dobro daquele tempo no assistencialismo, para ela sentir confiança para continuar o trabalho dela. Só que e ela não pode ser demitida por justa causa e ela também não pode sair do emprego. Se ela sair, ela acabou o assistencialismo dela, teve um período ali, ela foi assistida, agora ela tem um emprego, teve mais uma segurança até para criar uma estabilidade no emprego, agora ela não tem mais o assistencialismo porque ela vive do suor dela, que é dignidade. E se ela for mandada embora por justa causa ou ela por conta própria quiser sair do emprego, ela não vai ter isso de volta. Sim. Cara, esse aqui é uma saída. Ou seja, né? Vou te ajudar nesse momento, mas também vou te ajudar a você nunca mais precisar disso. Olha, eu vou te dar o peixe porque você está com fome agora, sim, e até você pegar o peixe, você vai morrer de fome. Mas comeu o peixe aqui, agora vem cá, eu vou te ensinar a pescar. Exato. E nunca mais você vai precisar de peixe. Sim. Porque ninguém dá peixe mais, você vai aprender a pescar. Pegar o seu próprio peixe. Por exemplo, o primeiro governo do Lula, ele fez uma coisa chamada Pronaf, que foi sensacional. Dar dinheiro para o agricultor pequeno. Detalhe, ele não preparou essas pessoas para receber o dinheiro. Então, o dinheiro que ele dava, ele transformou em dívida. Porque as pessoas não sabiam lidar com aquele dinheiro. Porque ele falou assim, olha, eu ganhei o Pronaf, o que eu faço? O meu cunhado lá em Minas Gerais, ele tira leite, ele trabalha com vacas leiteiras e ganha muito dinheiro. Então eu vou fazer isto, aqui no norte do Mato Grosso. Não tem rota de leite. Ele não pensou sobre isso, porque ele não foi preparado para isso. Alguém deu certo assim e ele foi fazer. É o empresário brasileiro. Oportunidade ou necessidade. Quem está no Instagram mostrando só a parte boa, ele já faz a programação no primeiro ano comprar o Porsche. Ele não tem um direcionamento. O Pronaf, um projeto maravilhoso implementado da forma errada. Criou mais dívida do que solução. O assistencialismo. É a mesma coisa. Deixo claro que eu não critico o assistencialismo. Ele é necessário. Sim. O que eu trago é a forma. A forma que está errada. Assim, hoje falta mão de obra. Vocês estão precisando de contratar pessoas, então? Nós estamos precisando contratar pessoas. Sim. Todos os meus parceiros que eu conheço estão precisando de contratar pessoas e não tem mão de obra. Sim. Não tem. 50% da população está recebendo Bolsa Família e não está indo trabalhar por conta disso. Falta justamente essa questão que você está trazendo de educação empresarial. Alguns dados interessantes. Recentemente, hoje é sexta, né, no momento da gravação do episódio. Há 2 dias eu recebi... Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, exatamente. O gato preto. Deixa isso pra depois, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas... Eu sabia que ia soltar isso. Isso vai pro corte. A gente vai ser cancelado. Não vai, não. Mas... Há 2 dias atrás, uma das maiores usinas da região aqui, ela está em processo administrativo de recuperação extrajudicial por enquanto, não é judicial, ainda extrajudicial. Por quê? Falha na administração. Aí, detalhe. A maior produtora de etanol do planeta, que ambos conhecem, eu tenho certeza disso, que é a Raízen, acabou de declarar a abertura de processo de recuperação extrajudicial também. 65,8 bilhões de reais eles estão devendo. Sim. E aí abriu o processo de recuperação judicial. Mas por quê? Falta de gestão, falta de planejamento, tudo mais, mas falta de educação empresarial desde a base, e porque são erros aqui. Se eu fosse listar para você alguns erros, por exemplo, até mesmo administrativos da Raízen, rapaz... Polêmica no ar. Gigantescos, né? E assim, uma empresa enorme. Quem sou eu para falar? Eu não tenho uma empresa desse tamanho. Sim. Mas tudo bem. Os caras se permitiram chegar aonde eles estão, porque faltou, de fato, o preparo e a educação. Tem uma outra usina que fechou as portas, tem coisa de 3 meses aqui na região, que também foi administrado pela Raízen. E fechou as portas. Mandou ali 2.000 pessoas embora. Mas por quê? Por conta da Raízen? Não. Mas por conta das pessoas que aqui estão, que estão trazendo ali um processo totalmente errado, trazendo pontos até mesmo de desonestidades, porque eu conhecia, eu sei. Pode me render um processo isso? Tudo bem, o Edmundo paga. Não pago não. Cada um. Mas é justamente o que acontece, Fernando. Falta hoje incentivo para o empresário no Brasil continuar sendo empresário. Esse incentivo não existe. Pode existir em algum programa ou outro, como você falou do Pronaf, que existiu no passado. Sim. Mas existe muito mais incentivo para o pobre continuar pobre do que para o empresário continuar sendo empresário.
Polêmica, eu quero saber. Você falou. Tem polêmica. Primeiro, vou começar desse ponto. Sim, porque quem está no poder há 20 e tantos anos é a esquerda, sendo ali, acho que uma vez só que a direita teve no poder com o Bolsonaro, que 4 anos. O PSDB teve. Não, o PSDB é esquerda também. Exato. Né? Sempre foi. Nós só não sabíamos que era direita, que era esquerda, até esse governo do Bolsonaro, nós não sabíamos que era direita, que era esquerda. Hoje nós sabemos. Exato. E até acho que a direita é maior, mas a esquerda é mais barulhenta e mais eficaz. Por quê? Estão mais anos treinando, literalmente. Sim. Então, não é interessante para eles que haja riqueza, porque se é o pai dos pobres, eu não posso transformar os pobres em ricos porque eles deixam de ser meus filhos. Exato. Até ele mesmo falou isso. Isso que eu ia falar. Então, esse é um ponto. Questão das usinas. Eu tive conversando com uma pessoa, e não vou falar o posicionamento dela, eu vou falar que é um empresário, que é um mega empresário. Foi só o sétimo homem mais rico do planeta. Olha, já sei quem que é. E ele falando sobre as usinas. E Matheus, esses caras têm à disposição deles, às vezes, os melhores profissionais para atender. Tem ISO 9001, ISO 1014, não sei o quê. E gestão, governança, algo extraordinário. Extraordinário as mãos deles. A questão que Flávio Augusto falou assim, não adianta negócio bom, né, pessoas boas e negócio ruim. Usina é negócio ruim? Depende. Por exemplo, segundo os dados do Ike, a maioria das empresas, das usinas estão quebradas. E aí tem alguns movimentos que aconteceram que nem todos são culpa delas. Inclusive, ele está trazendo uma solução que aparentemente vai ajudá-los. Sim. Ele desenvolveu agora, um dos unicórnios dele, tem um curral de unicórnios para ser lançado aí. Um deles é uma cana, super cana, que ela produz 3 vezes no mesmo espaço que uma cana produz uma. Ela produz 3 vezes mais, a mesma cana produz 3 vezes mais do que a normal. Sim. E com isto, ele acredita que vai ajudar as usinas a sair do momento que estão. E olha que interessante, a gente gosta de falar de vendas. Sabe como que ele vai vender isto? Eu nem sei se eu posso falar isso. Pode sim. Pode liberado. Sim. É conteúdo pra gente. Eu vou dizer que eu acho que ele vai fazer dessa forma. É um pensamento meu. Pronto. São vozes da minha cabeça. A forma que eu acho que ele vai fazer isto a patente é dele, certo? Então ninguém pode comprar em outro lugar essa super cana. E ele vai dizer assim, você produz quanto? Você produz 100? Beleza, ela promete produzir 300. Então, a partir de 100, o que for excedente, ou seja, os 200, a metade é meu, a metade é seu. Você não paga nada para começar. Positivo. O excedente, a metade é seu, a metade é meu. Ou seja, se ele produz 100, agora ele vai produzir 300, vai ficar com 200 e vai dar 100 pro Ike. Sim. Caraca, que sacada. Sim. Ninguém tira dinheiro do bolso e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Extraordinário. Perfeito. Lembrando que são só vozes da minha cabeça. Isso daí. Mas é um mercado. E, por exemplo, ele desenvolveu um canudinho lá, do bagaço da cana, que é melhor que o de papel. Você gosta de canudinho de papel? Ah, horrível. E as tartarugas. Não tem que pensar nas tartarugas. O de plástico também não pode. Esse outro, ele tem uns dados lá bem interessantes, que hoje é utilizado o bagaço da cana para gerar energia para a própria usina. Que isto tem um valor, por exemplo, se fosse pago lá por um montante, seria R$20 esse montante, que você produzindo um outro material seria pago 100. Sim. Então, de 20 para 100 é uma diferença muito grande. E nós não estamos utilizando a eficiência ao máximo. Então, essas ideias e outras vai melhorar alguns setores. Eu acredito que o setor da usina, ele vai ter uma alavancagem, em especial o etanol. Por acaso está tendo uma guerra? O petróleo está em risco? Puro, sim. Então o etanol tem uma chance também de ganhar o mundo? E o Brasil pode entrar nessa guerra ou não? É um dos principais, eu acho que, candidatos a entrar em breve nessa guerra. O Brasil, nós somos privilegiados no Brasil quando fala em guerra, por quê? Provavelmente nós nunca teremos um ataque químico. Vocês sabiam disso? Por conta da distância geográfica, não é? Não, um avião pode vir cá em qualquer momento, né? Um avião americano pode vir aqui sem ser detectado. Pode chegar em Brasília sem ser detectado. Né? Mas nós somos o celeiro do mundo. Se tiver uma guerra química aqui, o mundo passa fome. Inclusive quem jogou a bomba. Sim. Entendi. Então é um lugar bom, hein? O Brasil é uma rota, né, para várias, importa carne, arroz, para exporta. E assim, eu tava vendo que o Irã, por exemplo, ele bloqueou ali a passagem que tem entre a Europa e o Ocidente.
justamente para bloquear o petróleo para os demais países, só permite passar navio russo e chinês. E os demais bloqueou tudo. Por quê? Ele quer bloquear a exportação para os Estados Unidos justamente para prejudicar a galera. Sim. E por isso que tá todo mundo entrando nessa vibe aí, né? Todo mundo querendo um pouquinho da sua... É uma forma de pressionar, né? É a forma de pressionar que eles estão utilizando. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Tudo na vida, na minha visão, tem a ver com empreendedorismo. Sim. Ou ajuda ou prejudica. Exatamente. Perfeito. Né? Assim, de fato, a gente consegue enxergar ali coisas, inclusive no meio da guerra, que traz pro meio do empreendedorismo, né? Existe uma motivação para tudo aquilo. Você tá lá no seu apartamento, sai de casa hoje, o combustível tá mais caro porque alguém jogou uma bomba lá no Ocidente. Entendeu? Lá no Oriente. Exatamente. Doideira, né? É, muito doido isso daí. Inclusive, eu comecei a estudar um pouco sobre day trade, não para operar, mas para entender o movimento da bolsa. Que eu já estudei no passado, bolsa de valores, já operei, ações e tudo mais. Mas esse dia eu estava estudando day trade justamente para entender o movimento da bolsa e as consequências que ela tem por conta de uma fala. Cara, é surreal. Às vezes, por exemplo, um presidente, o Lula, vai lá e fala uma fala que ele... Cara... O Lula fala besteira? Imagina. Não, por exemplo, pode ser que aconteça. Será? De repente, né? Eu acho que ele só fala besteira quando ele tem um microfone. Só nesses momentos, só, né? Ou quando ele abre a boca. Exato. Mas e assim, dependendo do que o cara fala, tem um movimento para baixo, tem um movimento para cima. Por isso que eles ficam segundos a segundos olhando a margem e tudo, porque é momento que a bolsa cai ou momento que a bolsa... Inclusive, tiveram uns caras nos Estados Unidos, o Fernando conhece essa história, eu não sei se você conhece, que eles foram demonizados pela própria sociedade norte-americana, porque no ataque do 11 de setembro, teve um dos caras lá que trabalhava, que operava ali a bolsa de valores dentro da empresa, que falou o seguinte, cara, teve uma queda gigantesca, bota dinheiro aqui agora, acabaram de atingir a torre lá, os caras botaram dinheiro... Ficaram milionários. Porque na hora que o negócio voltou a subir, eles faturaram. E aí, porque ganhou dinheiro com a tragédia, com a morte de várias pessoas. Não, cara. O cara foi oportunista e inteligente. Sim. Ele entendeu a oportunidade. Foi assim, estratégico, né? Vem aqui. E não, esses caras aí, teve caras que foram até presos. Gestão emocional. Saber gerir a emoção. Imagina, inclusive isso virou série, virou filme, né? Virou série americana. Eu vi o filme. Por exemplo, a gente fala de gestão emocional. Para o empreendedor é extremamente importante. Você fala, observa que você escuta muito as pessoas falarem, aquele médico, ele nem olha no meu olho, ele é grosso, ele não sei o que lá, ele não gosta de gente. E que bom que é assim. Olha que doido que eu vou falar aqui agora. Que bom que esse médico é um grosso. Que bom que ele é um insensível. Porque imagina um médico lá na hora de operar o seu filho... O bisturi falou, é uma criança, exato. Vou cortar, meu Deus. Não, ele tem que ser grosso e insensível para fazer o trabalho dele, ir embora e dormir. Exato. Se ele é o cara bonzinho, não vai servir para fazer isto. Por isso nós precisamos de todo mundo na sociedade. Exato. Precisamos de todo mundo, né? Mas você quer um médico que seja extremamente humano para operar um parente seu? Imagina, eu não quero. Imagina. Porque nós queremos, eu tenho toda a opinião, eu quero que os médicos sejam mais humanos. Sim. Então eles vão ter mais problemas ali para lidar com aquela situação. Vocês aqui hoje, dá um bisturi para vocês cortariam a barriga de uma criança? Não, imagina. Não, mas é para salvar a vida dela. Se não cortar, você vai morrer. Vocês estariam tranquilos para fazer isso? Não. Tranquilo não. Então tem que ter alguém que faça isso. Sim. Nós temos que entender cada coisa no seu lugar. A minha mente entraria em colapso, porque eu precisaria fazer isso, só que eu não conseguiria fazer isso. Ela entraria em colapso. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Como assim? Então, mas é isso. É, justamente. Mas assim, Fernando, pra todo mundo que tá assistindo, sabe qual que é a verdade que eu trago? Que empreender foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, mas foi também uma das coisas mais difíceis que eu já vivi, tenho vivido na minha vida. Porque é muito bom e o empreendedor, ele vive uma montanha-russa, de fato. E aí eu não tô falando só de parte financeira. Eu vejo, às vezes, vários memes. Também financeira, né? Também financeira. Eu começo a semana com 40 mil, eu começo o mês com 40 mil, no meio do mês eu tenho 1.500, no final do mês eu tô com 800 negativo, procurando conta pra pagar, porque eu tô precisando pagar 5 mil. E de fato é. Então, assim, pra você que tá nos assistindo, eu falo de forma direta. Se você pensa em empreender, se você tem a vontade de começar um novo negócio, tudo bem, mas saiba que você vai viver muito desafio. Saiba que você vai viver muita dificuldade.
o que você está disposto a perder, a renunciar para viver esse sonho. Não vai achando que é fácil. Mas pra gente chegar numa... Você ia falar alguma coisa? Desculpa, pode falar. Era em cima disso que um dia eu até comentei com você. Se é sonho de verdade, você não vai desistir disso. Exato. Mesmo sabendo que tem todos esses obstáculos. E assim, falando disso pra gente chegar na parte final do episódio, Fernando, conta pra gente, na verdade, conselho secreto. Todas essas dores que nós trouxemos agora do empresário, como o conselho secreto recebe esse empresário e ajuda ele a se desenvolver ainda mais? Conta um pouco do projeto aí de forma resumida pra gente. Resumida, até porque algumas coisas, vocês são conselheiros, vocês sabem que a gente não pode falar tudo aqui abertamente, né? Exatamente. Nós temos os nossos momentos só de conselheiros, onde a caixa de Pandora é aberta, mas aqui ao vivo não tem como falar tudo. Certo. Todavia, você pode levar um cavalo para beber água? Pode ou não? Posso. Mas você pode obrigar ele a beber água? Não tem como. Você pode abrir uma porta, mas não tem como. Até que tem como, mas não é viável se obrigar a pessoa a entrar naquela porta. Exato. O conselho secreto é mais ou menos isto. Eu vou para a parte da problemática. Porque a gente observa que os movimentos vendem as coisas lindas, maravilhosas. Eu vou trazer pelo problema. O conselho secreto, ele é algo para abrir portas, gerar conexões valiosas e filtradas. Ele é o lugar para você conviver com os seus. Aqueles que vão te dar ideias, vão te dar ombro, vão te dar oportunidades de comprar de você, de indicar você, de te dar ideias que podem mudar o jogo. Eu já vi ideias de conselheiro que mudou o jogo. Tem uma empresa, por exemplo, aqui, que um trabalho que ela fez na outra empresa gerou 15 milhões de economia no ano seguinte. E no conselho secreto tem empresa de todos os tamanhos. Tem quem está começando, quem está com dificuldade, às vezes, de pagar o seu aluguel do mês está começando, e quem pilota seus próprios aviões, sem força de expressão. Nós temos todos os perfis aqui dentro. Então, o Conselho Secreto, ele traz essas conexões, ele traz geração de negócios, porque é impossível, se você se movimentar dentro do conselho, você não vender. Sim. Você não negociar, você não criar oportunidades. Concorda? Sim. Vocês estão ali dentro? É impossível. Se não movimentar, porque estou dizendo, você pode levar o cavalo para beber água, mas você pode beber água por ele. Se a pessoa não se movimentar, não vai acontecer nada, nada na vida dela, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, exatamente. Inclusive dentro do conselho. É o lugar de você ter educação empresarial, aquelas coisas que você não sabe, você aprender com quem faz na prática. Não é um empreendedor de palco, é quem vive na pele, é quem acorda todos os dias tendo folha para pagar, tendo um fornecedor para pagar e muitas vezes descobrindo que tem que fazer algo extra, porque ele acorda no início do mês, planejamento para viajar para Maldivas, no meio do mês ele está buscando um empréstimo, depois acontece algo, falou, vou para Maldivas de novo, depois... E é literalmente a montanha-russa que o Matheus falou aqui. Sim. Então, o Conselho Secreto, ele traz educação empresarial da prática. Quem são os players do mercado, que são nossos parceiros que estão ensinando? Mas, principal, quem são os empresários que já passou por isso que pode te ensinar? Agora, não acredito que o Conselho Secreto é lugar só para você sugar. Se você não tiver o que compartilhar, se você não tiver vontade de servir aos próximos, também não é para você. Exato. Justo. Então, eu gosto de trazer as problemáticas do Conselho. E os pilares fundamentais, que é fé e família. Edmundo, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Exatamente. Se nós estamos em uma passagem nesse tempo, Sim. Que ganha mais quem? ganha mais quem serve. Literalmente. O que adianta também fé e família? O que adianta você ter todo o sucesso do mundo e perder as que são mais importantes para você? Sim. Quantas pessoas estão tendo sucesso profissional aparente e estão perdendo o que é mais valioso? O seu cônjuge, os seus filhos. Os piazinhos nem lembram a última vez que brincou com o pai, com a mãe. Então, esses valores são muito caros para nós. São os pilares que sustentam o Conselho Secreto. Exato. O que é o Conselho Secreto? É geração de negócios, educação empresarial, fé e família. Porque são os pilares que sustentam esse movimento, que hoje está ganhando todo o Brasil e com um projeto internacional para 2028. Para continuar em expansão e crescendo cada vez mais. Sim. E você, presidente do Conselho Secreto Sertãozinho, né? Exatamente. Vai para sua segunda edição agora já, segundo evento Sertãozinho. Exato, segundo força. evento, cidade. Estarei lá também, novamente. Com certeza. Aí de no você se não primeiro. for. Exato. Aí de você se não for.
Mas, Fernando, muito obrigado pela sua participação com a gente. Já estamos chegando ao final. Passa rápido, uma horinha, Esse né? quer ter pimenta? Tá vendo? Ainda Teria mais algumas outras perguntas, né? Mas é muito conteúdo, a gente acabou. Isso indica que a gente precisa de um segundo episódio. Vai ter, né? Já vamos O próximo já é com ele de novo. Exato. Eu gostaria muito em um momento contar essa história do que eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Isso é. Porque é algo assim extraordinário, que não tem nenhuma faculdade que ensina. Sim. E isso mostra que às vezes as pessoas da nossa volta, nós estamos buscando alguém lá em Alphaville, estamos buscando alguém lá em Nova York, estamos buscando alguém lá do outro lado do mundo, e às vezes tem pessoas ao nosso lado que podem nos ensinar muito mais e com propriedade. Sim. Justamente. E algumas perguntas também que eu vou querer fazer para você com o seu conhecimento, onde ele conhece muitos empresários que o Brasil todo conhece. Isso. E muitas coisas eu quero perguntar para você antes mesmo de ele me apresentar para esses outros empresários. Exato. Eu sei que ele vai fazer isso em algum momento. Saindo daqui, o Edmundo vai pagar um almoço pra gente, ele já reservou um espaço ali. E aí você já tira todas essas dúvidas. Não, eu quero, só vai ser no podcast mesmo. Eu prefiro na churrascaria. Esperto, né? Eu também acho mais interessante. Mas, Fernando, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, estar aqui com mais uma vez, nós conversando, trazendo um pouco da sua experiência de vida, trazendo um pouco também dos momentos de dores, né, de soluções, de pensamentos, insights. Eu vejo que o Rota 77, o podcast no geral, ele funciona dessa forma. Cara, aqui você conhece pessoas que te conectam, que te ensinam. Faz sentido? Tudo bem. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vou procurar lá o @Fernando Souza Brasil, vamos nos conhecer, porque aqui é um momento de conexão, né? E pra gente, antes de a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse, para quem tá nos assistindo, como que faz para achar o Fernando Souza Brasil, aonde o Fernando Souza Brasil se encontra hoje? Eu vou deixar um canal que é mais fácil. De lá você vai encontrar todos os outros necessários, que é Fernando Souza Brasil. Souza com S. S de Brasil, porque o Brasil verdadeiro é com S e não com Z. Então é Fernando Souza Brasil no Instagram, e lá você vai conseguir falar comigo e nós vamos marcar um café online aí e não importa qual lugar do mundo que você estiver. E eu respondo todo mundo, nem sempre no tempo real, mas eu falo com todo mundo. Sim. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado. A gente deseja sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, que ele sempre esteja à frente. Isso é um desejo, você sabe, do fundo do meu coração mesmo. Como profissional, como pessoa, eu te admiro, né? E nós ainda temos muitas coisas, muitos ensinamentos e insights pra gente trocar, pra gente compartilhar ainda. Temos algumas reuniões que estão pendentes, né? Que a gente tem que fazer. Negócio aí, tem dinheiro na mesa, hein? Exatamente. E você que tá assistindo, chama ele lá também, porque de repente pode ter dinheiro na sua mesa aí, entendeu? E também, Fernando, quero agradecer também, né? Eu agradeço primeiro ao Matheus por ter me apresentado você e ter feito esse link, né, de ligações e de conexões aí que hoje a gente tem. Agradeço aí por através da sua vida, através desse projeto que você tem, me ajudou muito, e eu não falo só financeiramente, eu falo mais ainda profissionalmente e espiritualmente, né, na parte mental, na parte de tranquilidade, aonde a gente, que nem eu comentei aqui, a gente se sente acolhido e vê que tem pessoas que pensam da mesma forma que a gente e que consegue nos ajudar a crescer com uma simples palavra, com um simples abraço, aconselhamento, acolhimento, enfim. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, e que você continue sendo desse jeito, com esse mesmo coração. Você vai crescer muito mais do que você já é grande, mas continue com esse mesmo coração. Eu sei que você vai falar. Não vou falar nada, não. Não é isso. Eu sei que você ia zoar, mas não é, não. 1,69 m. Então, eu sabia que ele ia falar sobre isso, mas não. Você vai crescer ainda mais, mas continue com esse mesmo coração, que é isso que Deus quer de você. As palavras de vocês me acalentam muito, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, caindo, levantando, prosperando e abençoando mais vidas, como o Matheus foi canal de bênção nos conectar, canal de bênção, eu acredito que eu conectei algumas pessoas a vocês, e vocês também já me conectaram várias pessoas. Minha vida é isso, né? E quem é de esquerda que ficou chateado comigo, se você ficou chateado, provavelmente você é um esquerda alienado.
E esse eu quero que fique chateado comigo mesmo. Mas se você é de esquerda e não é alienado, você observou que tem espaço para todos nós aqui e de você eu gosto. E você é de direita, seja bem-vindo. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, porque não tem nenhum rótulo que cabe em mim. Exato. Eu sou das pessoas que promovem o bem, o crescimento das demais. Faz sua parte. Quer ajudar o seu país? Seja produtivo. Positivo. Basicamente, não gostou? Melhore. Fernando, muito obrigado. A gente agradece. Pessoal que está assistindo aí, ficou até o final, muito obrigado aí pelo acompanhamento, vocês estarem assistindo, independente da hora do dia que você assistiu esse vídeo, esse podcast, esse programa. Peço que compartilhe com mais pessoas para que realmente conheçam o Fernando Souza Brasil, o Edmundo, o Matheus, e conheçam a estrutura do podcast como um todo e o que nós trazemos aqui, que é a realidade na dor do empresário que precisa de resultados. Muito obrigado mais uma vez, a gente agradece. Nós nos vemos no próximo episódio do Rota 77. Aquele beijo, aquele abraço. Até mais, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.